Olá, aluno, seja muito bem-vindo na nossa aula de Introdução à Farmacologia. Eu sou o professor Rodrigo Costa e estarei com vocês nessa disciplina. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho da palavra farmacologia. Então, essa palavra, ela vem do grego fármacon e logos. Quando a gente fala a palavra fármacon do grego, ela significa fármaco, e a palavra logos, ela significa ciência, ou seja, a farmacologia ela é a ciência que estuda as interações entre as substâncias químicas, né, os fármacos, com os sistemas biológicos, ou seja, com o nosso organismo. Então, repetindo, farmacologia é a ciência que vai estudar as interações entre as substâncias químicas, os fármacos, com os sistemas biológicos. Aqui nós temos algumas imagens relacionadas a grandes momentos na farmacologia. Nessa primeira imagem aqui à esquerda, nós podemos ver o papiro de Ebers. Logo em seguida, temos Galeno, temos o Paracelso, temos também uma foto, né, de uma botica onde ficavam os boticários. Temos também um laboratório, né? Pela imagem a gente consegue ver que é um laboratório bem avançado. E por fim, nós temos aí a indústria, né? A industrialização, que tem a ver também com a farmacologia. Iniciando do papiro de Ebers, né, que é o nome desse papiro que vocês estão observando, ele é considerado um tratado médico mais antigo e importante que foi encontrado no Antigo Egito, tá? Ele é datado de 1550 a.C. e nele pôde-se encontrar diversas descrições relacionadas a ervas que curavam, a venenos, a antídotos. Então, esse papiro ele representa um dos documentos mais antigos relacionado a medicamentos, ou seja, a farmacologia. Do lado do papiro nós temos Cláudio Galeno, que foi um médico e filósofo romano, né? E ele tem origem grega e ele teve um grande destaque no Império Romano. Por quê? Ele foi o primeiro a fazer uma reflexão relacionada à base teórica da farmacologia. Tá? E ele também foi um médico importante, pois ele conseguiu combater diversas doenças por meio de substâncias e também compostos que antagonizavam os sinais e sintomas daquelas doenças da época. E ele também escreveu muito sobre farmácia, sobre medicamentos, esse escrito, né, foram muito importantes para a evolução da farmacologia em si. Logo em seguida, né, na terceira foto, nós temos Paracelso. Paracelso ele já teve um grande destaque no século XVI e ele era um grande questionador, né, das doutrinas da antiguidade, e ele também foi um grande pesquisador, porque ele pesquisava novos compostos, né, ou ativos de medicamentos para ajudar na cura de doenças, né, da época. E a gente sabe que antigamente a gente teve uma doença chamada sífilis, que foi um grande mal, né, na sociedade antiga. Então não tinha cura, as pessoas iam morrendo aos poucos, porque hoje a gente sabe que a sífilis ela tem vários estágios, e uma das coisas também importantes da sífilis é um adendo, né? É que ela é uma doença que ela aparece e desaparece. A pessoa acha que está curada e não está, mas a gente só foi descobrir isso com a evolução. Paracelso, pessoal, ele também foi importante porque ele foi o primeiro médico a fazer uma descrição mais completa sobre a sífilis, né? E ele iniciou o tratamento da sífilis com pequenas doses de mercúrio. Então a gente pode dizer que o primeiro tratamento relacionado à doença sífilis foi com mercúrio, tá bom?
Em relação ao século XX, né, a nossa evolução, né, a gente viu também aqui algumas fotos mais atuais e temos um laboratório avançado, temos também aqui algumas indústrias. A gente teve o processo da industrialização e com isso representou uma grande revolução no mercado farmacêutico. Por quê? A gente conseguiu ter uma produção de medicamento em escala industrial. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nós tivemos uma evolução, né, em relação à produção dos medicamentos, onde as pessoas conseguiam mais facilidade em adquirir os seus medicamentos. Voltando lá na foto lá da botica, né? A gente retornando na época da botica, o que que era feito? A pessoa ia até a botica, falava com o boticário, falava sobre os sintomas e o boticário ou ele ia preparar, né, o medicamento, a solução para aquele paciente, ou já estava pronto. Mas você imagina, se a gente pegar aí uma escala de pandemia, se a gente não tivesse o processo de industrialização, o que que inevitavelmente iria ocorrer? Um grande número de mortes, né? Por falta de tratamento ou até mesmo de medicamentos para auxiliar tanto em sintomas, né, de determinada doença, quanto até mesmo a cura dessa doença. Então, a gente tem uma grande importância aí no processo de industrialização. Aqui, pessoal, nesse próximo slide, a gente vai falar um pouquinho e rapidamente sobre a divisão da farmacologia. Farmacologia é um assunto muito extenso e dentro da farmacologia a gente tem, né, alguns parâmetros que vocês precisam entender e saber. Então temos aí a farmacodinâmica, a farmacocinética, a farmacotécnica, farmacognosia, farmacoterapia, farmacoepidemiologia, farmacovigilância, farmacogenética, farmacogeriatria e farmacoeconomia. Muitas coisas, né, pessoal? Não se preocupem que eu vou explicar rapidamente cada uma delas para vocês. Então, começando com a farmacodinâmica, quando a gente fala de farmacodinâmica, a gente direciona o estudo do que o medicamento faz com o corpo, ou seja, como esse medicamento ele vai agir para produzir os seus efeitos. Já a farmacocinética, ela está relacionada com o estudo do que o corpo vai fazer com esse medicamento, né? Como ele vai ser absorvido, como ele vai ser distribuído, como ele vai ser metabolizado e como ele vai ser eliminado, tá? Então, são conceitos diferentes. A farmacotécnica está direcionada à preparação dos medicamentos, né? Como eles são feitos, como são manipulados, como são apresentados. A partir da farmacotécnica, nós temos as formas farmacêuticas. A gente hoje tem diversas formas farmacêuticas, né? Cápsula, dragas, comprimidos, temos soluções, temos pomadas, temos gel e a gente tem uma evolução também na farmacotécnica. Hoje você pode encontrar alguns medicamentos em forma de pirulito, em forma de chocolate, em lâminas orais, enfim. A farmacotécnica também vem em constante evolução, porque com essa evolução, a gente ajuda na adequação do uso do medicamento pelos pacientes. A gente sabe que tem alguns pacientes que, por exemplo, não utilizam, né, comprimidos, cápsulas, não conseguem utilizar. Então, para esses pacientes, a gente consegue, através da farmacotécnica, ajudá-los a realizar, né, fazer o seu tratamento de forma que ele não interrompa e consiga utilizar. Na farmacognosia, a gente vai estudar os remédios de origem natural, como plantas, plantas medicinais. Também estudamos substâncias vindas de animais e também as substâncias minerais. A farmacoterapia está relacionada com o uso dos medicamentos para tratar as doenças.
né, exemplificando e explicando um pouquinho mais da farmacoterapia, que é muito importante para a farmácia clínica. Na farmacoterapia, você vai analisar o tratamento daquele paciente, verificar se ele está tomando o medicamento correto, na dose correta, nos horários corretos, se o medicamento está funcionando ou não. A farmacoterapia é um dos pilares, né, principais da farmácia clínica. Na farmacopedemiologia, a gente vai estudar os medicamentos que são utilizados por grandes grupos de pessoas e quais são os efeitos que podem causar nessa grande população. A farmacovigilância está relacionada com o monitoramento dos efeitos colaterais e também dos problemas que alguns medicamentos podem vir a causar, tá? Principalmente depois que eles são utilizados por pessoas. Nós sabemos que às vezes ocorre de até aparecer na televisão um recolhimento, né, voluntário de algum medicamento, de algum lote específico. Isso porque pode ter ocorrido algum erro na produção, algum efeito relacionado àquele lote, ou até mesmo do princípio ativo em si, que obriga o laboratório a fazer o recolhimento daquele medicamento. E isso é feito também com a ajuda da farmacovigilância, que eu digo que é uma proteção para todos nós. A farmacogenética está relacionada diretamente com o estudo dos genes de uma pessoa que podem influenciar, né, na resposta de algum medicamento, né? E fica aquela pergunta: por que tal medicamento funciona para uma pessoa e não funciona para outra? Por que será? Isso vai da resposta do organismo de cada um. Está relacionada, né, com a genética, com os genes, com a resposta individual. Então, a farmacogenética vai estudar essa categoria. Na farmacogeriatria, já é direcionada para o estudo de medicamento em idosos, porque a gente sabe que com o passar dos anos o nosso corpo vai mudando, o nosso metabolismo vai mudando, taxas hormonais também são modificadas, e com isso a resposta a medicamentos também pode ser modificada. Então a farmacogeriatria vai estudar, né, essas mudanças que podem ocorrer com o uso de medicamentos em pacientes idosos. E finalizando, a farmacoeconomia, ela vai analisar os custos e os benefícios relacionados aos medicamentos, onde vai ajudar a decidir qual tratamento vale mais a pena economicamente. A farmacoeconomia está presente, né, em vários locais de saúde, principalmente na área hospitalar, quando vão decidir, né, no comitê de farmácia terapêutica quais medicamentos vão ser utilizados, por que aquele é melhor, por que eu posso usar um mais em conta do que um mais caro. Isso tudo é levado em consideração, e isso tudo também está relacionado com a farmacoeconomia. Tá bom, pessoal? Gente, quero agradecer a participação de vocês e espero vocês na próxima aula.